Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, boa tarde se você acabou de receber essa notificação do YouTube ou se você está no Catarse já apoiando o nosso projeto, porque hoje a gente vai falar de um livro muito mega foda e, na verdade, para falar de um livro assim que, cara, já devia ter sido publicado há muito tempo, porque eu estou lendo, eu não vou dar um spoiler de quem está aqui hoje, porque eu não sei um convidado, mas eu tenho 4 convidados para a gente falar sobre A Canção Perdida, o livro com os ensaios, os textos, pensamento do Marcelo Motta. E para isso estamos juntos aqui, como é que eu vou falar? Abadia de Telema junto, Frater Hor, Frater Júpiter, Soror Ignis, Frater Kif. Como que vocês estão? Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Marcelo, pelo convite aí. Muito obrigado. Cara, assim, antes da gente começar a entrevista, o Hor já veio, a gente já conversou pra caramba, ele já se apresentou e tudo, mas assim, antigamente quando era só mato, a gente era meio zoado e a coisa ia batendo papo, né? Para quem está assistindo a gente pela primeira vez, né, o Projeto Mayhem, ele surgiu por causa da pandemia. Tipo, a gente não ia ter o simpósio de hermetismo, onde a galera geralmente vai para falar de Telema, de Quimbanda, Umbanda, tudo. E aí falaram assim, pô, por que você não chama a galera para fazer uns bate-papo, umas entrevistas e tal? Eu falei, legal, e quem vai fazer? Eu, o inútil, take. E aí, 230 entrevistas depois, cá estamos nós. E a primeira pergunta agora que já virou praxe é a jornada de cada um. Né? Então, como a gente está em 4, eu acho que é mais fácil, a gente conversou antes, vamos fazer por mais antigo primeiro. Né? Geralmente a Ignis seria a primeira, que é as damas da frente, mas acho que para localizar melhor a história, melhor contar como é que... Porque está tudo entrelaçado na história de vocês. Então, sejam muito bem-vindos. Frater Kif, então, qual é a tua jornada? Olha, irmão e amigos, uma coisa que eu sempre exalto é que a primeira vez que eu ouvi falar em Telema foi em 73, né? Foi quando foi publicado o Tarô de Crowley, na versão US Games, OTO. Então, eu comprei o Tarô de Crowley em 1973 e ali depois eu adquiri o livro em inglês, tá? E me apaixonei pelo tarô. Então, de 73 até 79, foi assim muito estudo de tarô, o tarô do Crowley propriamente dito. Mas de 79, eu tive a oportunidade de conhecer algumas publicações do Marcelo Motta na livraria aqui do Rio, a Francisco Laici. E aí, no final de 79, eu fui apresentado ao Marcelo Motta na livraria, porque o seu Francisco Laici ofereceu lá um livro dele, que era o Equinócio dos Deuses, em português. E, no início, assim, eu estava interessado muito em Egito na época, né? Então, eu achei meio estranho aquilo, mas ele falou, conversa com o autor aqui. Eu falei, autor? Mas aqui está dizendo outro autor. Não, mas é o cara que publicou no Brasil. E aí foi muito bem recebido lá pelo Marcelo Motta, ele foi super gentil, explicou, me deu endereço de contato, tá? Que é o endereço lá de Ribeirão Preto. Tá? E aí só fui desenvolvendo uma correspondência com a loja Nuit. Adquiri alguns livros, tá? Adquiri o Serviço de Inteligência Não São Inteligentes e tive algumas cartas respondidas, tirando dúvida, aquele negócio todo. E só fui mesmo reencontrar o Marcelo Motta em outra condição, em 1982, quando, depois de muita correspondência com a loja Nuit, não era diretamente com ele, com a loja Nuit, foi então que fui convidado, se eu tivesse interessado em ser recebido na a ir até Ribeirão Preto. Eu fui até Ribeirão Preto em 1982 e lá, na Biblioteca Altino Arantes, tá? Por acaso, Altino Arantes, Biblioteca AA, né? Eu
aí sim foi recebido não só eu, foram mais 4 pessoas, e só que cada um foi atendido de per si. E mais tarde mantive aí sim correspondência com o supervisor geral, né, insistindo para ser iniciado na OTO do Marcelo Mota, e eu fui em 1986. Com a morte do Marcelo em 87, em 88, eu recebi uma carta dos Estados Unidos dizendo que tinha passado lá para os Estados Unidos a liderança da OTO do Mota, e aí eu desisti. Na verdade, se vocês forem ver, a minha ligação com o Mota foi muito restrita, foi um encontro na livraria, depois um encontro lá na Rotina Arantes para A, depois a iniciação da OTO que ocorreu em Teresópolis, e nunca mais ouvi o Mota, tá certo? Diante disso, eu entro em contato com o principal discípulo dele, que é o Euclides Lacerda de Almeida, a partir de 89, e conheço Euclides em 90 para 91. Depois disso, Euclides me aceitou na A, tá? E comecei tudo de novo, tá? E mantive contato entre tapas e beijos, né, com Euclides. A gente brigou e reatou. Ele entrou para o OTO do Califado, eu fui atrás dele, e depois ele saiu, eu saí também. E até que em 2006 eu dei uma silenciada geral e passei a um contato mais profundo com ele até 2009. Depois ele foi internado, que ele estava com câncer, não tive mais contato. Eu também não estava mais morando no Rio de Janeiro, estava em Campos. E então Euclides morreu. Tá? Nesse ínterim, a esposa dele passou muito material e pediu para que fosse feita uma memória do Euclides. E foi feita com 4 pessoas, puseram um quatriunvirato para governar a Sociedade Noveon, e depois a gente se separou, entendeu? E eu segui o meu caminho, tá? E mais tarde se aproxima de mim o Or, né, que passa a ser meu instruído, e a partir daí muita coisa é feita, né? O Or aceitou uma ideia muito interessante, que era a ideia que eu já tinha desde Euclides, que era resgatar o que interessa do Mota, porque todo mundo só fala mal do Mota, que era um megalômano, que era maluco, que era não sei o quê, e eu falei, será que é só isso mesmo? Né? É a mesma situação que as pessoas conhecem Crowley. O Crowley é isso, é aquilo, é satanista, mas quem vai estudar o Crowley mesmo vê que isso não tem nada a ver. Ele era um cara perspicaz, um gênio, e, infelizmente, o que ele quis transmitir não é muito lá popular. Então, a mesma coisa eu considerei do Marcelo Mota. Né? E aí comecei a analisar a obra dele, tá? Quer dizer, a obra dele, quer dizer, tudo que ele escreveu, aquele negócio todo, mais o que Euclides me passou, mais uma única coisa que o Marcelo Mota me passou, que foi um esquema. Tá? Um esquema da árvore da vida que ele me passou. Só isso. A partir dali, tá? Dentro da Sociedade Noveon, na ordem, na OCT, tentou-se fazer uma prévia baseada no sistema do Marcelo Mota. Tá? Quer dizer, existe um sistema do Mota, tá? Um sistema, uma visão particular do Mota sobre Telemann, que tem as chaves dele. E o Or foi a materialização desta realidade, inicialmente. Depois, todos aqueles que seguiram essas orientações também conseguiram um processo de real ascensão dentro da Santa Ordem, e eu só fiquei com 2 instruídos, né, que é o Or e o Júpiter. Né? Até por não ter tempo na minha vida profana para poder aceitar mais pessoas. Não tem nenhum elitismo nisso aí, não. Tá? É para fazer um bom trabalho, eu prefiro fazer um trabalho mais restrito com algumas pessoas, e eles provam que isso
que esse sistema dá certo. Tá? Infelizmente, não posso falar em que condições isso acontece, que é reservado para a gente, mas Ignis é outra prova de que isso é real. E outras pessoas que eles instruem mostram esse processo. Então, a minha história, o meu caminho é esse. E hoje eu colaboro, porque quem é o verdadeiro fundador da Abadia de Telemann é o Or. É um trabalho dele, um trabalho muito importante, um trabalho que rende assim bons aspectos para a Telemann, porque é uma Telemann com responsabilidade, né? Não tem desvario, é uma Telemann que não procura denegrir ninguém, nem dizer que é a única coisa certa, tá? E ela está a serviço primordialmente da Santa Ordem da A. Ela é um portal para a Santa Ordem da A, mas, ao mesmo tempo, tem um trabalho de divulgação, de publicação, de livros que venham a esclarecer e mostrar coisas novas, porque todo mundo está acostumado ao Crowley, já tem a literatura aí toda, muita coisa em português, a internet está aí, mas do Mota, pouquíssima coisa tem vindo a lume, né? Principalmente traduzido. E o que se fala do Mota ele era maluco, era megalômano, era instável, era isso, era aquilo, e aí se perde uma oportunidade muito grande de conhecer uma face do Mota que eu aí tive o privilégio, considero privilegiado, de ter tido acesso, graças à benesse do Euclides. Porque Euclides, ao contrário do que todo mundo pensa, ele tinha altos e baixos. Mas, ao contrário do que todo mundo pensa, ele tinha uma linha de integração muito grande com o Marcelo Mota, né? Ele teve períodos da vida dele que ele falou mal do Mota. E tem períodos que ele morreu de amor pelo Mota, principalmente no último período da vida dele, né? Então, ele quis resgatar tudo que era possível e transmitiu. E eu hoje transmiti e as pessoas continuam sabendo sobre isso. Nós vamos falar daqui a pouco sobre o livro, mas o livro é o coroamento dessa divulgação e vai dar base para muita coisa, principalmente na última parte dele. Tá bom? Fantástico. Então, Horv, você foi indicado, é o segundo, porque agora continua a história. Fundou-se a Abadia. Mas antes da Abadia, como é que você chegou em Telemann? Boa noite, querido. Boa noite a todos e a todas. É um prazer novamente estar aqui. Então, eu já vim aqui, já contei essa história, mas eu vou fazer um shortcut aí. Cara, eu sou da escola do Stan Lee. Ele falava assim, toda história do Homem-Aranha, você tem que contar a origem do Homem-Aranha, porque pode ser o cara que ele leu o Marcelo Mota e tal, o cara caiu de paraquedas. E outra, isso aqui está no YouTube e vai daqui 5 anos, o cara pode estar chegando agora. Então, eu acho assim... Sim. Eu cheguei em Telemann, é bom, porque como já tem outro programa, eu posso falar que eu falei lá da infância, da coisa toda, mas eu como cheguei em Telemann, isso é legal. Eu cheguei em Telemann, eu fazia parte da Fraternitas Rosicruciana Antiqua, que é uma ordem Rosa Cruz, né, do Arnold Krumheller, da qual o Mota fez parte também, o Euclides fez parte, o próprio Pagani, o Kiff faz parte. Então, é uma ordem Rosa Cruz que aceita a lei de Telemann e tem um certo arranjo próprio sobre a lei de Telemann. Foi aí que eu cheguei, né? E aí acontece que nessa ordem, aos sábados, tinham palestras, coisas assim. Eu estava lá ajudando, palestrante, aquela coisa. Arruma o retroprojetor, né? O cara vai começar a falar da idade. Né? Arruma aí né? para colocar as coisas aí. E aí quem estava lá? Um velhinho mirrado, com uma voz bonita, assim, que é o Euclides, quietinho, sentado lá no canto. Aí eu sabia, óbvio, quem está no meio sabe quem era. Sabia quem era o cara. Aí, pô, seu Euclides. Estava lá todo sábado, E aí, bate-papo. Foi assim que eu conheci Telemann. Eu tirava umas dúvidas com ele de Telemann, coisas que eu ouvia na fraia, ele olhava, ele tinha um olhar assim, às vezes ele falava, né? Não é nada disso. E acontece que ele me deu um material para ler. Até hoje eu tenho esse material, que eu ia até pegar, que é o Dever,
umas coisas assim, bem basilares, importantes, e falou, pensa aí. E nesse material que eu vi, no final tinha uma folha de um juramento de probacionista. E eu, porra, que nem um otário, deixei aquilo passar, cara. Fiquei pensando, não vou entrar nesse negócio, não vou entrar nesse negócio. Ele morreu logo depois. Morreu pouquíssimo tempo depois. Eu demorei um tempo até me ligar. Tem um irmão em comum que também é lá da FRA, que também é ligado à Telemann, que me apresentou o Marcos, e aí começou aquela coisa. Escreve e-mail para lá, e-mail para cá, né? Eu acho que o que eu consegui para o Marco me aceitar foi mostrar esses documentos do Euclides, isso aqui. Aí ele, ele viu assim, e caramba, então essa história toda é verdade mesmo. E aí a gente foi aceito probacionista com o Marco, depois eu ajudei ele nessa parte da OCT, né, soerguimento da fraternidade. Em dado momento, eu não sou um cara muito de ordens coletivas, sabe? Não é muito meu perfil, respeito, gosto, mas não é muito meu perfil. Aí quando eu vi que estava acontecendo essa questão, algumas questões, eu resolvi me desligar da OCT e seguir. E aí, no momento que eu tive um certo avanço espiritual, eu conversei com o Marco, vamos botar o bloco na rua, fazer a coisa acontecer e tal. E aí a gente junto fundou a Abadia de Telemann, ele bota na minha conta, mas essa conta ela não é minha, não é coletiva. Inclusive a Abadia é de todo mundo que está aqui, a Soror Ignis, o Frater Júpiter e todos os outros que estão aqui. Isso não é só meu, não. Nem é meu. Pô, essa história é muito doida. E a próxima, agora sim, desculpa, Soror Ignis, você era para ser a primeiras damas, mas a gente teve que colocar, porque às vezes o pessoal que vem aqui escutar e tal, tipo, não manja nada do assunto, né? Então a gente começa explicando do básico, né? E aí, como é que você chegou em Telemann? Eu cheguei em Telemann em 2008, pela Wicca. Só que eu me decepcionei completamente com o Telemann. Eu não gostei de Telemann. Pelo contrário, eu tive ranço de Telemann. Porque a maneira que era passada para a gente tinha um apelo sexual muito grande. Era passada de maneira colocando em evidência a parte de magia sexual o tempo inteiro. E isso afasta o público feminino. Principalmente porque é difícil você ter uma interpretação, vamos dizer, consistente do livro da lei logo de cara, né? E o livro da lei é o primeiro que chega a gente. E fora a questão, né, do público masculino ser, em superioridade, né, em número e tal, então isso acaba que afastando. Na época, eu não apenas me decepcionei, né, com Telemann, como também com a Wicca, acabei me afastando, acabei seguindo outro rumo completamente diferente, que eu fui parar na Umbanda, por exemplo. Por acaso eu estou até hoje, enfim. E no meio do caminho, reencontrei uma amiga da época da Wicca ainda, e conversando com ela tal, e ela me falou sobre Kahlen, que tinha um trabalho do Kahlen, que era muito bacana, por que eu não ia conhecer, tinha um formato completamente diferente daquele que eu tinha conhecido no passado. E fui num simpósio que teve, né? Gostei, comecei a fazer os cursos, fiquei lá mais ou menos um ano fazendo os cursos, até que um dia eu resolvi entrar para A. E conversando com um amigo meu, que é amigo do pessoal de lá também, ele logo falou: Paula, eu conheço um cara que eu acho que tem muito a ver com você, até porque ele gosta desses negócios de batuque e tal. E, vou falar com ele, porque eu acho que ele está pegando estudante, está aceitando estudante. E logo em seguida, ele já me passou o contato, né, da Abadia, no caso do OR, eu entrei em contato,
virei estudante. Depois de algum tempinho, de 6 meses, já entrei para o probacionato e aqui estou eu. Massa. Essa história... E eu acho legal também, a gente junta dentro de uma ordem a galera que tem vários backgrounds diferentes, né? Então, vem da Umbanda, com Telema. E Júpiter, como é que foi que você caiu na Telema? Essa é uma pergunta interessante, porque eu cresci ouvindo Raul Seixas, né? Então, assim, eu lembro lá com 7, 8 anos de idade, ouvindo Sociedade Alternativa, eu não entendia nada, mas eu achava tudo muito legal. E conforme fui crescendo, eu entrei para a Ordem Demolei, né? Fui iniciado lá na Ordem Demolei, entrei para a Rosa Cruz também, a MORC. Em 94 para 95, eu comecei lendo alguns livros de ocultismo e me deparei com uma história, uma curta biografia do Crowley. E daí, naquele momento, eu achei tudo muito interessante. E aí, em 97, eu conheci um amigo de um amigo meu, que tinha um conhecimento vastíssimo sobre Telema naquele momento. E nessa época, né, 96, 97, a gente não tinha praticamente nada no Brasil de material impresso, né, em português. Não tinha, então era tudo em inglês. Então eu lembro de pegar muito material com ele, em disquetes, aqueles ainda de 3/4, né? E era meu tesouro, aquele disquete com material sobre Caos, Magia Enochiana e Telemann. Os principais livros, os livros sagrados, né? E acabei comprando também aquele livro que foi lançado pela Anubis, da tradução do Marcelo Santos junto com o Marcos Torrigo. Isso foi em 96, isso aí. Então, em 96 eu já estava lendo ali os livros, né, os livros sagrados, tentando entender o que queria dizer aquilo tudo, até que em 2000 eu entrei em contato com algumas pessoas de São Paulo, alguns conhecidos, que estavam num processo de levar para o Brasil de novo a Society UTO, né, que foi a UTO fundada pelo Mota, né, que com o falecimento dele tinha ido para os Estados Unidos, como o Keith comentou, né, o headquarter se tornou americano. A gente levou de volta, então, a Society UTO para o Brasil em início de 2001, e foi quando eu assinei meu primeiro juramento na Santa Ordem. Foi justamente com esse instruído do Mota, que era o David Berson, o Frater Sphinx, que se autodenominou naquele momento o líder da Society UTO. Então, assim, meu primeiro juramento na A foi há 20 anos atrás, né? Eu quando me tornei probacionista. Para você ver, né, Rô? E aí foi passando o tempo, acabou que eu me desvinculei da Society UTO naquele momento. E anos depois, acho que em 2017, indo para os Estados Unidos, acabei entrando em contato com esse mesmo antigo instrutor, né, o David Berson. Fui à Pensilvânia, fui iniciado por eles presencialmente na Society UTO, recebi os graus e levamos novamente a Society UTO para o Brasil, né? E aí, sendo instruído por ele e também na UTO, na Society UTO, fui seguindo adiante até que chegou uma situação que ocorreu, que eu discordei completamente, desobedeci as ordens dele porque eu discordei, porque eu achei que o que aconteceu ali, coisas, eu denomino como fofocas, né, de pessoas do Brasil levando situações ou questões para ele de forma completamente errônea. Então, nessa minha rebeldia, eu fui expulso por ele, né? Fui expulso da Society UTO e fui expulso da linhagem dele, da A. E aí, nesse dado momento, Keith me acolheu como seu instruído na Santa Ordem. E desde esse momento, desde 2018, final de 2018, início de 2019, mais ou menos, eu faço parte da abadia como instruído diretamente pelo Keith e também instruindo alguns probacionistas, neófitos e por aí vai. Essa é o resumão, né? Mas fora isso, tem outras histórias, né? Maçonaria, fraternitas não, Ordo Saturno e tal, N outras ordens e por aí vai. É massa. Depois eu tenho que chamar cada um de vocês individualmente para a gente conversar mais, cara. Agora eu fiquei curioso dessas histórias. E falando da abadia, então o que é a abadia? Por que ela foi fundada?
como é que é a existência dela? Eu estou com uma pergunta aqui do César, ele fala assim, qual é a diferença da abadia para a... Bom, para quem não sabe, a ela não existe no plano físico. Então, para ela se manifestar, ela precisa de um braço físico para que seja um portal de entrada para a ordem. Então, a abadia, ela entrou aí, começou com esse objetivo, depois foi se expandindo para os outros, né? Então, não sei se eu já respondi a pergunta ou se a pessoa quer mais explicações. Vou ver, me manda pelo chat qualquer coisa. Eu vou fazer, qualquer coisa a gente faz um adendo nisso aqui. Que é o seguinte, dentro disso, fala aí, então fala você. Não, é porque muita gente confunde, né, sobre essa parte do trabalho, né? Porque a abadia ela faz muito trabalho coletivo, no sentido de vídeos, de promulgação da lei. Promulgação da lei mesmo, no geral, sabe? A gente tem alguns rituais até que a gente faz, assim, convidando, entre a gente mesmo, sabe? Entre os integrantes. E muita gente confunde isso, acha que tem a ver com a A. E não tem nada a ver com a A, sabe? Nada, absolutamente nada a ver com a A. Então, isso já teve vários questionamentos, até tretas envolvidas nisso. E não, isso ocorre também em outros, vamos dizer, e outros braços físicos aí pelo mundo, entendeu? Não é só a gente que, tipo, não é uma criação, tipo, criamos, né, como criou a abadia, tirou do nada, não. Tem, né, tem, vamos dizer, tem influências, sabe, por aí, sabe? Como a Paula falou, também, né? É esse braço físico. É esse braço físico que você tem ali dentro, a possibilidade de você, por exemplo, esse nosso livro, que é o objeto dessa live aqui, é o nosso 7º lançamento. Né? A gente fez Chamando os Filhos do Sol, Mota, Liber 231, né? O comentário, quer dizer, o Liber é do Crowley, mas o comentário é do Mota. Ataque e Defesa Astral, Mota, o Equinócio dos Deuses, Júpiter, né? O projeto dele do Mota, o lado B da Besta, fizemos o Liber 888, né? Crowley on Christ, e agora chegamos aí à Canção Perdida. Então, por exemplo, tem esse trabalho de você, né, lançar livros, de você criar cursos, criar vídeos, falar sobre Telemann, viver Telemann, realizar rituais de Telemann. Depois, se a pessoa vai querer entrar na A, se ela vai querer entrar numa ordem coletiva, né, que é uma coisa que... Isso é da natureza dela, né? A gente está aqui olha, existe isso. O que você vai fazer com isso é da sua natureza e a gente respeita. Eu acho que é importante... No comentário da gente ele fala assim, pô, mas qual que era a diferença da OTO, AA? Ele falou, pediu desculpa, ele falou, ele não manja nada de Telemann. Eu acho que é importante colocar também o seguinte, a A, ela não é uma ordem fechada, então existem várias linhagens, né? Nós temos a nossa linhagem, que é a linhagem que vem do Crowley, do Germer, Mota, Euclides, Keith, eu, Rohr, Paula e por aí vai. Então a abadia, ela é a materialização física da nossa linhagem, tá? Da linhagem que emana do Mota, do Euclides, do Keith, né? E a gente não poderia, como o Rohr colocou, lançar livros, colocando a Santa Ordem está publicando esses livros. Não, então a nossa linhagem está publicando esses livros através da sua manifestação física, que é a abadia. Então, a abadia é a congregação dos membros dessa linhagem da Santa Ordem. Mas em nenhum momento é a representante da Santa Ordem. Fantástico, acho que matou a pau. Inclusive, tem membros da linhagem que não participam dos projetos da abadia. Eles têm todo esse direito. Sabe? Tem uma outra pergunta que é possível participar, por exemplo, da abadia e da OTO e ao mesmo tempo? Da AJA é outra coisa, mas você pode participar de várias, por exemplo, sei lá, o Kalen, a abadia, a OTO também? Se houver trabalhos para isso, né? Por que não? Até porque a gente convida, né? Em certos rituais que a gente faz, a gente convida pessoas de fora, né? Então... Não há nenhum impedimento. Não, né? Não há nenhum impedimento. Oh, fantástico. Então a primeira parte foi resolvida. E agora, quem é Marcelo Mota? Esse é o nome assim que aqui no Brasil é super conhecido e ao mesmo tempo é super
desconhecido, né? Então, quem foi esse camarada? Olha. Posso falar? Kiff, por favor. Olha só, o Marcelo Mota, embora ele seja uma pessoa polêmica, tá? E tivesse realmente alguns problemas devido ao seu processo iniciático, um dos defeitos dele, assim, que as pessoas acusam ele de megalômano, né? É o fato de ele ser paranoico com perseguição. Então, você olha para os anos 60, ele no Brasil, depois da Revolução. Ele achava que o SNI, a CIA, o Mossad estavam de olho nele. Aí eu pergunto para você, qual é a ameaça que o Marcelo Mota fazia a esses instrumentos de inteligência? A CIA, por exemplo. O que ele ameaçava os Estados Unidos? Né? O que ele ameaçava o FBI? O que ele ameaçava o SNI na época? Não ameaçava em nada. Né? Mas era aquela ideia de perseguição, de que as pessoas estavam de olho nele. Ele morou no Rio de Janeiro com um judeu, né? E ele achava que o judeu era do Mossad, espionando ele. Então, um troço assim, meio esquisito. O Euclides herdou um pouco disso, né? Do Marcelo Mota, porque em 90, quando eu conheci pessoalmente o Euclides, que eu fui até Paraíba do Sul, aí eu sou judeu de origem, tá? Meu pai foi rabino da Betel, no Rio de Janeiro. Fui policial, né, civil e maçom. Aí ele começou a unir os pontos, né? E disse o seguinte: pô, esse cara é do Mossad porque ele é judeu, é polícia que está me vigiando, e é maçom porque ele é azariano. Então, ele fez uma cena ridícula, né? Porque eu ri, depois ele mesmo riu, né? Ele falou assim: mesmo que você me prenda, eu vou te mostrar uma coisa. Eu vou te prender por quê, Euclides? Aí ele entra, fica de quatro, entra debaixo de um armário e afasta o armário e tira as fitas do Mota. Entendeu? Então, é uma coisa assim que não... É uma paranoia que eles são perseguidos, né? O Mota tinha muito disso. Só que é o seguinte, na minha opinião, depois de ter avaliado a obra do Mota e de ter, junto com o Euclides, né, através do Euclides, melhor dizendo, ter conhecido um lado que não é visível do Mota, eu cheguei à conclusão que o Mota era um gênio, mas um gênio. Em primeiro lugar, eu quero que todos vocês saibam, que ele rompeu com o Euclides em 1974. Tá? Ele expulsou o Euclides da OTO, ele se desligou do Euclides da RAP. Agora, uma coisa que a gente tem que notar é que Euclides, magoado com isso, fundou a Sociedade 91. A Sociedade 91 foi fundada em 1975. E a Sociedade Internacional Odo-Tempos Orientes foi fundada em 76. Então, embora o Marcelo Mota seja aquele pioneiro de Telemann no Brasil, a primeira ordem Telemann foi fundada pelo Euclides, oficialmente. Tá? Ele procurou o estatuto e publicou. Porque o projeto Sociedade do Avião era um projeto de ambos, o Euclides e o Marcelo Mota. Tá? Então, o que eu quero colocar é que a genialidade do Mota é que o Mota foi fazer uma coisa que muitos outros lá fora também tentaram fazer. Por exemplo, o Grant. A obra do Grant, desde do Magical Revival, é uma tentativa de reestruturar o sistema telêmico, apresentando uma nova modalidade de iniciação, unindo, por exemplo, a OTO com a A. Né? Então, você vai ver alguns esquemas do Grant onde os graus da OTO são colocados na árvore da vida, quando, na verdade, os graus da OTO eles são correlacionados com o sistema de chakras. Isso no círculo externo. Tá bom? Então, o Grant tentou fazer essa reforma, mas o Germer não aceitou. Então, o Marcelo Mota, instruído devidamente pelo Germer, ele
quis fazer essa reforma, embora ele fosse utilizar inicialmente os rituais da OTO. Quando foi publicado em 73 os rituais secretos da OTO lá pelo Francis King, e aí ele resolveu mudar o sistema completamente, inclusive o sistema de graus. Tá? Ele dividiu em 3 círculos, 3 graus para cada círculo, considerando o grau 10 e o grau 11 graus fora do sistema. Tá? Como rei nacional e o grau 11 como rei internacional. Embora ele tenha dito uma coisa muito importante que as pessoas não repararam, mas isso existe, inclusive, na OTO do Califato. Existe uma cabeça externa da OTO? Sim, mas existe uma cabeça interna. O que é essa cabeça interna? Fica aí a interrogação para vocês descobrirem. Mas o Marcelo Mota, ele demonstrou a genialidade dele porque ele realmente expulsou o Euclides com um objetivo em mente. Esse objetivo é que ele iria se jogar, a partir do 1974, numa série de publicações onde ele faria acusações de pirataria, considerando ele mesmo como aquela pessoa que era o herdeiro da obra do Crowley, conforme ele afirma nas cartas dele. Né? O serviço de inteligência não são inteligentes, ele era o herdeiro, porque tem uma carta do Gerner para ele, dizendo que ele era do follower, continuador. Tá? Então, baseado nisso, ele iria começar um processo, mas ele não sabia, não tinha processo, ele ia começar uma série de ataques, mas ele não sabia aonde isso ia terminar, e terminou mal, porque ele foi processado pelos americanos, chamou todo mundo de ladrão, chamou todo mundo de pirata, então ele foi processado por calúnia e difamação. Todo mundo pensa que ele fez um processo contra a OTO. Não, é a OTO dos Estados Unidos, do Califato, que fez um processo contra ele, ganhou, recorreu e ganhou de novo. Ele recorreu e perdeu, né? Perdeu, a OTO ganhou de novo. E aí, magoado, ele veio para o Brasil e morre. Ele perdeu em 85 e morre em 87. Então, por quê? Porque ele não podia mais pisar nos Estados Unidos. Não podia mais pisar nos Estados Unidos. Aí ele faz o testamento dele, aquele negócio todo. Mas ele tinha alguma coisa que ele passou, a partir daí, de elaborar, que era o sistema dele da OTO. É aí que está a genialidade dele. E ele sabia que, se ele não pudesse continuar, alguém continuaria. E continuou, que foi o Euclides. Então, foi um golpe de gênio. O principal cara, que foi o principal discípulo dele, malhou ele, pichou ele, xingou ele, odiou ele, mas, no final, acabou defendendo o ideal dele e passou à frente. Então, ele é um gênio, porque ele conseguiu prever tudo isso. Existem alguns indícios no serviço de inteligência, não são inteligentes, ou teor desde a morte do Crowley, quando ele comenta que fazia constantemente perspectivas sobre a evolução do processo da OTO no Brasil através do tarô. Tá? Então, gente, essa parte do Mota não é abordada. O Euclides deixou isso vivo e prova que ele foi um gênio. Se ele alcançou a maestria do tempo, como o Frater Ever, isso saía do foro íntimo de cada um. Eu, por exemplo, acho um exagero, porque quem chega ao grau de mestre do tempo jamais falaria isso. E, mesmo assim, já existe um parâmetro dentro da Santa Ordem que mestre do tempo é aquele que cruzou o abismo. E, tendo cruzado o abismo, ele é alguém que resolveu todas as contradições da filosofia. E, além disso, tem uma nova tese do universo. Na obra dele, não existe isso. O que existe na obra dele é um novo sistema iniciático que permite você chegar até o grau de Adeptus Minor de uma maneira efetiva, onde cada grau pode ser comprovado por si próprio que houve a perspectiva da realização. Isso sim.
Aqueles que foram instruídos por mim, o Or é a prova disso. Ele conseguiu entender e visualizar esse processo de uma maneira que ele pode testemunhar isso. Eu estou falando na frente dele aí. Ele ficou boquiaberto. E é uma coisa que muitas pessoas não vão ver por aí. Eu não estou dizendo que esse é o único método. Pelo contrário. É um método. É um método, não o método. O único método, nada disso. É um método, que é o método Crowley, que está adaptado ao brasileiro, que está adaptado à nossa mentalidade, que está adaptado ao processo mental que nós vivemos e, ao mesmo tempo, está incluído em Telemann como elemento universal de iniciação. Então, esse é o Marcelo Mota, que interessa para a gente. Não é aquele Marcelo Mota que expulsa todo mundo. Não é aquele Marcelo Mota que começa a fazer arroubos de xingamento. Uma vez ele chegou para o Euclides, né, e falou uma coisa: se você cair de 4, vai ficar. Eu espero que não tenha grama. Né? Isso é para você ver. Se ele fala isso comigo, eu entupo ele de tiro. Cara. Vai por mim. Eu entupo ele de tiro. Não tem essa porra, não. Mas ele fez com o Euclides isso. Cara. Ele fez com o Euclides. Tá? Para você ver. E o amor do Euclides por ele era tão grande, que Euclides achou que isso era parte do processo iniciático. Tá? Agora, ele viu que por trás desse grande rigor, né, existia um cara que nós não conhecemos. Quer ver um exemplo? Quando ele ia para a Paraíba do Sul, ele chegava lá: oi, Tereza, minha amiga, dava um beijinho nela. Oi, não sei o que, as filhas tratava muito bem, com o maior respeito às filhas do Euclides. Né? Ele, até o cachorro, o papagaio que ele tinha lá, ele tratava muito bem, conversava alegremente, falava de coisas positivas, ria muito, contava piada. Agora, quando ele chegava um momento, queria conversar de Telemann, ele mudava de atitude, ficava um cara mais centrado, mais sério, mas não rude. Não rude. Então, esses arroubos que ele teve foram momentos pelos quais ele estava passando diante do processo iniciático dele. Agora, cada um deve avaliar o Mota de per se. O que nós estamos fazendo com esse livro é dando a oportunidade a cada um de per si de ver a obra do Mota. E tem uma coisa inédita nessa obra. Né? Uma coisa inédita, ainda não publicada, que vai ser o grande barato, que merece ser conhecido porque serve tanto para o teor, serve tanto para qualquer ordem telêmica coletiva, quanto para a Santa Ordem da A. Ele deu a chave para muitas coisas ali, para quem tem os comentários totais. Tá bom? Porque ele comentou aquilo ali. Então, vai ser uma oportunidade, é um grande chamado para quem lê esse livro, a olhar o Marcelo Mota como alguém que efetivamente fez a diferença. Não é só o divulgador inicial, não é só o pioneiro. Ele é o cara que faz a diferença. Por isso ele foi sempre temido pelo Orfeu do Califado. Sempre temido. Tá? Até quando morreu, comemorou, esse desgraçado foi para o diabo que o carrega, acabou. Mas não acabou o sistema iniciático dele, que pode fazer uma diferença porque é incrível. É incrível. E o livro vai ser o primeiro contato com esse diferente. Eu já sou suspeito para falar, porque como eu estou diagramando lá, eu estou achando do caralho. Então, assim, o Ror me procurou, falou assim: a gente vai publicar e tal. Eu falei: beleza, vamos olhar os textos. E aí, quando você começa a ver justamente esse sistema aí, o Mota e o jeito que ele fala, a coisa que me chamou a atenção no que você disse ele é o Crowley, só que com jeitinho brasileiro. E ele consegue pegar que o Crowley é engessado, e a gente vê pelo texto do Mota que o cara ele fala assim: olha, eu vou fazer assim. E aí ele dá para ver que tem um quê brasileiro assim, diferente, né? O cara tem muita coisa diferente. E a gente tem uma mania, não sei se você entende essa mania, né? É a mania de achar, né, que o que é de fora é mais importante, é mais profundo.
do que aquilo que a gente tem do lado em casa. Só que isso estava oculto. Estava oculto. É aquele negócio das pessoas, em vez de procurar de per si e analisar as coisas que procuram, que encontram, prefere seguir a opinião dos outros. Entendeu? Então, e aí tem os imitadores do Mota. Mas os imitadores do Mota, que são aqueles que procuram levar sempre o lado mais reprovável dele, vamos dizer assim, entre aspas, né? Que é aquele cara que se torna megalômano, né? Então, você vai ver que tem muitos aí que são marcelinos, que são mestres do tempo. O Adeptos do Exemplo é porcaria. Entendeu? Eles são mestres do tempo. Tem gente aí, até pelo mundo, que é ipsíssimos, cara. Eu não sei o que o cara está fazendo aqui. Mas, mas o Crowley chegou lá. Pô, mas o cara era um profeta. Então, o que vai querer? Daqui a pouco eu vou virar... não tem aquele que imita Jesus aí, o Henri Cristo? Né? Então, daqui a pouco tem um monte de Henri Cristo dentro de Telemann também, que é os caras que querem ser o máximo, né? Como se graus, né? Essa é uma grande coisa que eu quero dizer para todos. Graus na Santa Ordem da A é tipo de trabalho, não é hierarquia. Se você é um probacionista, se você é um mestre do tempo, né? Entre aspas aí, qual a diferença entre o outro? É o cumprimento de orgalhos e o cumprimento das tarefas. É a única diferença. Não tem o mestre do tempo é maior do que o probacionista. Não é. O trabalho probacionista é um, do mestre do tempo é outro. São tipos de trabalho. Essa confusão é dada principalmente quando o Crowley vai publicar lá o adepto VVVVV, o mestre do tempo VVVVV, o adeptus UB, começa a botar um monte de grau, aí o cara quer imitar. O Marcelo Mota fez isso. Entendeu? Ele fez isso. Mas é pura imitação. Tá? Na realidade, a Santa Ordem da A é uma ordem onde você adquire paulatinamente consciência. Tá? E aí você vai vendo, conhecendo certas coisas que o Cris guardou, tá? Você vai conhecendo uma face do Mota que não é conhecida. É essa uma das tarefas que a Abadia de Telemann tem. Mostrar para as pessoas que existe um legado brasileiro, não da Santa Ordem, mas de Telemann. A Santa Ordem não usa. Mas existe um legado que também pode ser coletivo. Talvez sejamos brindados com isso no futuro, mas vamos ver. Tá? Mas não é só restrito à Santa Ordem da A. É isso que eu quero exaltar dentro do Marcelo Mota, porque está aqui. Ele escreveu muito mais em inglês do que em português, mas olha a oportunidade que está se tendo com a publicação desse livro. Está colocando ao alcance de todos. É isso que eu queria dizer sobre o Mota. A qualidade do livro é tanta que, tipo, se alguma editora lá de fora tivesse pego e publicado em inglês, a galera aqui no Brasil ia pagar mó pau. Mas ele é brasileiro, se falasse que assim, é Marcelo de Mota, né? E, tipo, não falasse que ele era brasileiro, que a galera ia pagar mais pau ainda, né? Tem uma coisa, Marcelo, que você pode pesquisar isso aí, faço questão que você pesquise, os que estão escutando. É uma onda nos Estados Unidos agora de quem está pagando pau são os americanos. Né? Aquele Gunther, o próprio a cabeça externa lá do Califado, o David, não sei o quê, o Imeneusz Beta, né? E outros nos Estados Unidos que foram discípulos do Mota, entendeu? Foram iniciados pelo Mota, hoje apontam o Mota como verdadeiro, como legítimo membro da A, e partem dele para proclamar algum processo de consciência iniciática. Isso é que eu acho um barato, porque eles têm lá o College of Telemann, né?
a linhagem lá de Ameral, etc. E tal. E por que eles estão optando atualmente por reconhecer o Mota? Eles só dizem que o Mota não tem autoridade nenhuma na UTO. Tá? Fora isso, o Mota está mirando lá. Bam. Que eu acho até muito justo. Mas você vê, eles estão valorizando. E você falou uma coisa fantástica, Marcelo. Fantástica. Peraí, Cliff, acho que você se mutou sem querer. Se mutou. Cliff, ele se mutou. Ixi, Logo na hora da coisa fantástica. na hora da coisa fantástica, ele se mutou. Isso aí. Acho que ele não percebeu que ele tá mutado. Não. Eu falei, cara, isso acontece, é toda a gravação. A hora que o cara vai falar assim, tipo, esse é o segredo do livro. Deixa eu ver se ele consegue se desmutar. Aí, tá vendo? Está me escutando agora? Agora sim. A hora que você ia dar os segredos, isso que você falou é importante. Não, o importante é o que eu falei, que eu concordo com você. Você foi muito preciso no que você falou. Se tivesse alguém publicado isso em inglês nos Estados Unidos, na Europa, esse livro, com a informação que ele tem, rapaz, tem um monte de brasileiro que estaria batendo cabeça, como você falou, pagando pau, porque seria um marco, um must, né? Foi publicado nos Estados Unidos, Marcelo, mas no Brasil a gente tem essa oportunidade. Então temos que valorizar isso. E a gente não pode esquecer que a Abadia, como um todo, que está fazendo esse trabalho incrível. Tá? E como a senhora Ignis falou, a Abadia é um portal, mas é também um local de reunião de telemitas, não só da APA. O cara pode não ser da APA. Né? Então, são telemitas que estão ali trabalhando em prol de uma disseminação correta, de qualidade da lei de terra. É isso que eu queria dizer. Fantástico. E deixa eu ver, quem de vocês ficou responsável por organizar os textos? Eu ia falar assim, como é que foi o processo de pegar? Estava manuscrito, estava datilografado, porque esses textos são da época que não tinha internet, nada dessas coisas, né? E aí, como é que foi o projeto, como é que foi todo o processo para transformar os manuscritos em livro, para a escolha do material? Como é que vocês fizeram isso? O Orc fez esse trabalho muito bom. Esse é um projeto de 2017, é um projeto antigo. Projeto 2017, a gente já estava batalhando nele. Qual a ideia? A pessoa vai falar, poxa, eu não sei se a gente já pode começar a falar do conteúdo do projeto em si, que aí vai falar do que tem no livro. Uhum. Ou você quer que espere, aguardem? Mas vamos falar então. Já pode falar, okay. Pode falar. Não, então a ideia é o seguinte, o bolo de cereja do livro é o ritual chamado Os Quatro Elementos, né, que é o ritual de iniciação de uma antiga ordem chamada Sociedade Ordo Templi Orientis. Eu digo antiga porque esse ritual, desse jeito que foi escrito, acredito que tenha morrido com o Mota. Porque eu sei que o que fazem hoje em dia é um pouco diferente desse. Um detalhezinho, né? E antes que digam que estamos revelando grandes segredos iniciáticos, antes que digam isso, que vocês não têm direito sobre isso, é importante lembrar que o Mota registrou esse ritual como uma peça de teatro. Então, ele está registrado na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro como uma peça de teatro. Logo, como o Mota não tem mais direito autoral nenhum, né? A família abriu mão, essa questão toda, então está aí para quem sabe do que se trata, para quem não sabe. E esse é o ritual que vai cobrir tudo isso que o Keith falou, né? Essa grande visão do Mota sobre esse primeiro portal que todo mundo atravessa, seja para entrar na ordem coletiva dele, telêmica, seja para entrar, por exemplo, num trabalho de Malkut, né, dentro da Santa Ordem. Então, é uma coisa que engloba isso, porque ele mexe, como o próprio nome diz, os quatro elementos, mas ele mexe ali com vícios e qualidades dos elementos,
e aí, num lado mais oculto, ele vai mexendo com forças do ego que estão ligadas a isso, e no lado ainda mais oculto, com forças enoquianas ligadas a isso. Tudo isso daquele jeito ali que está no ritual. Só que o que a gente fez? A gente procurou calçar o livro de uma maneira que a pessoa entenda os processos, né, que levaram o Mota aqui. Porque, tipo, o Mota não tirou aquilo do nada. O que a gente tenta mostrar com o livro é isso. Ah, tudo bem, mas onde é que está isso? Isso está ao longo de todos esses textos que a gente espalha no livro. Por exemplo, o livro começa com Carta ao Maçom, que é um texto que todo mundo conhece, tem PDF pra caramba aí e tal, mas não estava publicado. Não estava ali o ISBN da coisa, não estava publicado, que a pessoa pode pegar ali, ler, discordar. Hoje, né, estamos gravando aqui, dia do maçom, né? Tem maçom que detesta, tem maçom que adora, mas ler aquilo ali é um estudo, né? Você pode pegar aquilo ali para estudar, para ver o que na verdade ele está querendo falar por detrás daquilo. Porque aí você começa depois, quando você lê o livro todo, você vê que, cara, ele aqui, nesse primeiro texto dele aqui, já está falando sobre a ideia dele lá no ritual. Aí depois o livro segue com palestras em Nashville, que também é esse, então, nunca vi publicado, tem áudios e coisas assim, e tudo isso são material datilografado antigo. Não peguei, não temos manuscritos, não tinha manuscrito, né? E ali nessas palestras em Nashville também tem uma série de respostas a perguntas em que ele já dá uma certa, né, um certo insight dessas visões. Aí a gente sai com essa obra que o Ki falou, que é Os Serviços de Inteligência Não São Inteligentes, que é uma peça autobiográfica que tem essa jogadinha com os arcanos do tarô e com a visão dele próprio. Ele quando se achava perseguido, né? Chega a ser hilário em algumas partes e bem trevoso em outras. Isso é legal para mostrar o lado humano, né? O lado do brasileiro que na década de... Ele nasceu em 1931, né? Ou seja, 90 anos está fazendo, né? Na década de 50, ele estava na Europa, falando com Parzival Krumheller, né? Chegando ao Karl Germer. É isso, gente. Meia década de 50, ele estava na Europa e Estados Unidos. Europa e Estados Unidos, olha só, um cara na casa dos 20 para os 30. Então, realmente é uma figura que tem uma capacidade intelectual muito grande, brasileiro, né? Como vocês falaram, brasileiro. O livro segue com texto... Caramba, como é que ainda tem isso de cor? Estou tentando me lembrar. Tem um texto importante antes de chegar no ritual. Sim, tem um texto que ele condensou chamado O Discurso dos Magi, que é um texto, na verdade, do Crowley. São algumas cartas do Liber Aleph que ele junta isso e coloca como o discurso dos Magi, e aí vem o ritual, né? Comentado pelo Frater Kiff, muito bem comentado, e depois ainda tem a cereja da cereja, uma surpresa aí, um brinde. Fantástico. E, cara, a gente já está quase chegando no final, mas como é que está a Abadia dentro da pandemia? Aproveitando que a gente já está conversando com vocês, como é que estão os trabalhos de vocês? Como é que é feito o trabalho normalmente? Como é que funciona? Tipo, eu quero entrar na Abadia, o que eu faço? Então, a Abadia, ela está, desde o início, ela trabalha mais nessa parte de promulgação mesmo, né? Então, a gente tem um trabalho no Instagram, tem a página no Instagram, tanto da Abadia como o Telema para Mulheres também. Temos os grupos também no Facebook, a página e o grupo. A gente também pode incluir aí também um pouquinho do Astro Argento Brasil, que é a multilinhagem, mas também tem uma promulgação nossa lá. No momento, cursos, a gente já tá faz um tempo que a gente não tem, a verdade é essa, mas os que tiveram foram também por vídeo, né? A gente já trabalha assim até antes da pandemia mesmo, sabe? Até para ter um público maior, né? Para conseguir alcançar um público maior do que daqui do Rio, né? E, no mais, a gente está trabalhando mais com uma equipe mesmo de promulgação de dentro da linhagem. Rituais, como a gente já comentou, a gente faz convites. A gente tem um projeto
mas isso daí eu deixo para o Ror, não sei se ele já comentou da outra vez, sobre a nossa eclésia, que isso também tem uma coisa que está sendo aos pouquinhos, sendo feito, que isso daí já é para uma galera que não que pode ter a ver com a A, mas que geralmente o objetivo não é esse, é pegar uma galera que não tá afim de entrar para A e também não quer saber de Otto, sabe? Que é uma proposta completamente diferente. Sim, tem o projeto do Júpiter, aí o Júpiter vai falar do projeto dele. E é isso. Então, nessa parte da pandemia, continuamos, né? Via vídeo, via promulgação de internet mesmo, sabe? Futuramente, talvez a gente consiga abrir cursos e tal, mas como eu acho que esse modelo deu certo, está dando certo para todo mundo, né? Para todas as áreas, para ser sincero, né? Profissional, enfim. Então, talvez a gente permaneça também desse modo. Fantástico. Para quem está escutando, os links que eu vou pegar depois com o Ror vão estar todos aqui na descrição do vídeo. Júpiter? Só fazendo um adendo ao que a Ignis falou, alguns meses atrás também nós realizamos alguns workshops online, algumas palestras. O Frater Tete apresentou uma palestra sobre meditação, eu falei sobre magia noquiana também, acho que foi uma palestra de umas 2 horas e pouca, e assim a gente vai levando, né? Acaba que atualmente a gente nós estamos bem mais focados, além da divulgação, como a Ignis e o Ror colocaram, nós estamos bem mais focados no fortalecimento da nossa linhagem também, porque nós temos vários instruídos, né? Como sempre, assim, nenhuma linhagem tem muitos instrutores, né? Porque a gente começa ali no estudante e já vai afunilando para chegar para o acionista, afunila mais ainda para chegar neófito, então a gente acaba dando mais atenção agora, nesse momento, para os trabalhos que estão sendo gestados como eclésia, né? Aos nossos instruídos, a expansão da nossa própria linhagem e a correta instrução, como o próprio Frater Kiff colocou antes, né? A gente preza muito por essa instrução de qualidade, é muito importante para a gente. E, como a Ignis também colocou, e o Frater Kiff também deu ali uma alfinetadinha, né? Nós temos um projeto que em breve chegará ao Brasil, nós estamos começando aqui na Europa, em breve chegará ao Brasil, que é o projeto inicializado e, assim, planejado pelo Germer, pelo Frater Saturnus, dado prosseguimento pelo Mota, Euclides, Kiff, e agora eu estou colocando um pouco mais de esforço ali também, que é uma reformatação da antiga OTO. Eu não vou dar nome de nenhuma OTO, porque é da antiga OTO, da original, daquela que Crowley lá atrás falou, ó, a gente tem que reformular isso daí para adaptar ao novo E1, a lei de Telemann, né? Utilizando o sistema gestado pelo Mota. Esse primeiro, essa primeira gota que você consegue ver nesse ritual dos 4 elementos, na obra do Mota, é a chave para o sistema dele, tanto da A, quanto é a chave para essa nova ordem, que na verdade é uma ordem antiga, né, mas que agora está vindo à tona, que é a ordem de um trabalho coletivo, é um trabalho telêmico coletivo. Da mesma forma que é um trabalho pessoal, individual, né, seguindo a instrução, a relação instrutor-discípulo, esse novo grupo, esse novo trabalho é uma ordem coletiva, nos moldes maçônicos. Então a gente pode dizer que não vou dizer a maçonaria de Telemann, mas são os moldes maçônicos, né, algo planejado nos moldes maçônicos, mas para um trabalho telêmico. Aquele tipo de trabalho que foi planejado lá atrás, por Mestre Therion, Frater Saturnus, Frater Ever, Frater Thor, Frater Kiff, e agora Frater Júpiter está trabalhando em conjunto. Em breve chegará aí ao Brasil. De bola total. Eu estou com uma outra pergunta, ele falou assim, vocês já publicaram outros livros antes, como é que o pessoal acha esses livros? Eles ainda estão à venda? É PDF? É físico? Não, é físico, tudo livro físico. Então, nosso site é www.abadiadetelema.com ou no Instagram, você tem aquele Linktree. Instagram tem link. E aí você tem o link de todos, né? São livros físicos, você acha facilmente nas melhores Amazons do seu bairro. Infelizmente. Que saudade de uma livraria, para entrar numa livraria. Né?
Saudade. A pergunta do Cauã falou: estou jogando dinheiro na tela, cadê o livro, né? Então, calma, assim, a gente vai fazer por financiamento coletivo. Por quê? Porque a ideia é que, com o financiamento coletivo, a gente vai conseguir fazer uma série de outras coisas, melhorias, né? Então, a gente estava discutindo aqui fazer a capa dura, fazer ele com fosco, com um verniz para deixar o negócio. Tá vendo? Essa é a capa, né? Então, a nossa ideia, a vontade é fazer essa Canção Perdida em metalizado, dourado, e o rosto dele com verniz para ficar assim, brilhante, né? Então, acho que a capa ficou linda. Eu não sei quem foi o artista que fez. A capa foi do Rodrigo Rangel, Frater Z. Aqui, inclusive. Mandar um beijo aqui. É um grande artista que nos brindou aí com essa capa aí, que é né, a Via Láctea, o rosto meio mais ou menos do Mota, um homem feio, carrancudo e bonito ali, Canção Perdida. Até ela vai estar junto, a gente vai publicar. São 3 livros juntos para facilitar e até ficar mais barato para a galera. Então a gente tem o Fraternita Saturni, da Inner Traditions, do Stephen Flowers, que vai estar junto, e vai ter um outro que chama Coroa do Equinox, que são os trabalhos do Equinox indicados para probacionista. Então quem vai selecionar é o David Shoemaker, o Alan Wins está fazendo a tradução, ou seja, a gente juntou uma galera de peso de Telemann, acho que isso nunca foi feito antes do Brasil, né, de juntar a galera de grupos diferentes, tá, todo mundo trabalhando junto, e tem aquela vantagem do financiamento. Então, se você tiver bastante gente, aí você ganha marcador de página. A gente quer fazer uma moeda de prata com o hexagrama unicursal. Então, dá para fazer várias coisas, né? O pessoal está separando as poesias do Equinox e tal, então vai ficar um pacote gigante. Ah, mas você só quer comprar um desses 3, também tem opção. Então, vai dar para fazer um monte de coisa muito legal. Poxa, Frateroli, Júpiter, Kif, Ignis, prazerzão demais ter vocês aqui. Brigadão mesmo por dar essa honra da gente estar conversando. Esse projeto é maravilhoso. Eu sei que eu estou o tempo inteiro no computador fazendo a diagramação e esse ritual você vai olhando e você já vai imaginando, né, cara? E, porra, ficou muito bem feito. Vai ser um livro assim que é tipo histórico. Marcelo, eu gostaria de dizer uma coisa, né? Eu tenho assim muita satisfação no trabalho da Abadia e dos meus irmãos como um todo. Porque na Abadia tem uma coisa que eu acho fantástica, bicho, fantástico. Não tem cacique. Aqui não tem o fato de eu ser um cara mais antigo não me torna dono de nada. Né? Eu não sou aquele que às vezes as pessoas podem imaginar assim, eu tenho que ir lá, tem 200 anos de idade, realmente tem 200 anos de idade, mas não quer dizer que eu saiba tudo, eu saiba mais, não tem isso não. Aqui não tem cacique. É esse o segredo que torna a união possível. O segundo fator é que você não vai ver dentro da Abadia de Telemann fofoca. Você não vai ver a gente falar mal de ninguém. A gente não perde tempo nisso. Tá? Você não vai ver a gente pichar e desvalorizar o trabalho de quem quer que seja, de qualquer outra linhagem, porque eu acho, e acho que todo mundo concorda, é que existe muito mais que nos une do que o que pode nos dividir. Esse projeto aí, que você está levando à frente, do financiamento, prova isso. Então, não tem cacicada nenhuma, não tem manda-chuva nenhum, melhor do que ninguém, não tem isso aí. E não é discurso político, não, tá? É efetivo, isso acontece. Agora, nós temos o quê? Responsabilidade. Tem pessoas que têm responsabilidade e cumprem essa responsabilidade de uma maneira fabulosa. Então, eu queria deixar assim não vou esconder que eu tenho um grande orgulho, né, de cada um dos membros da Abadia, porque eles pensam por si mesmos e agregam esse pensamento ao coletivo para que a gente possa desenvolver um trabalho de disseminação da lei de Telemann com responsabilidade, com correção, porque o que aconteceu no passado foi um fofocal danado que levou o descrédito de Telemann, não levou Telemann a lugar nenhum. Tinha muito cacique, pouco índio. Tinha um monte de cara que entendia de tudo.
e as pessoas achavam que tinha que responder qualquer coisa, seja o que for. Então, quando você não sabe, diz que não sabe. Entendeu? Então, são coisas que me orgulham. E eu vou ficar mais orgulhoso ainda na medida que isso fosse expandindo com a publicação de outros livros que virão, com o projeto que vai ser desenvolvido pelo Júpiter, com a Eclésia que está em andamento. Olha, é muito bom. É muito bom. Eu estou saindo uma Covid, cara. Estou saindo uma Covid, tudo bem, maravilhosamente bem, já estou vacinado as duas. Mas eu sinto falta do contato físico com os meus irmãos. Sinto mesmo. De dar um abraço, porque quem não conhece o Ló pode achar que não. Mas ele é um cara que é carinhoso. Aí, deixa eu falar. O meu irmão Júpiter está lá longe, mas é carinhoso também. Porque a gente se colabora. Cara. Não tem uma disputa, ninguém está disputando cargo, ninguém está disputando grau, ninguém está disputando, nós queremos fazer um trabalho em função de Telemann. Só isso. É só isso. E queremos que cada grupo que esteja no Brasil, que não esteja conosco, seja diferente de nós, qualquer coisa parecida, que eles façam a mesma coisa, que progridam, que publiquem livro, que tenham bastante pessoas. Agora, é essencial que passem Telemann. É só isso. Tá? Então, esse é o grande segredo aí desse momento de ápice, é o momento agora de publicação desse livro, né? Nesse projeto aí que você nos deu a oportunidade. Muito obrigado a você. Tá? E vamos lá. Eu estou entusiasmado e ansioso. Estou ansioso. Se quiser saber, estou ansioso para Meirelles. Eu agradeço pela procura. Eu conheci primeiro o Ror, mas, putz, depois, com certeza, o Júpiter, vocês vão ter que voltar aqui para falar desses projetos da OTO. Aí eles têm o projeto Telemann para mulheres. E, putz, eu quero voltar a trabalhar bastante com a Abadia. Obrigadão de coração por vocês terem vindo. E valeu mesmo, galera. A gente que agradece, um brinde. Né? A Diamond Editora agora também é a Abadia, estamos todo mundo junto, misturado. E estamos aí. E pode deixar que, do ponto de vista do que eu puder fazer, o livro vai ficar show de bola mesmo, cara. Então, para você que acompanha a gente até agora, então não esquece, dá like, segue o canal e a gente se vê no próximo Bate-Papo Mayhem.